Essa é a parte 10 da obra. Depois que parei de agir como um cachorro, me tornei um magnata urbano celestial. After improperly, licking a dog, I became a billionaire. Ele ganhou um sistema que lhe deu bilhões. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar seu like e seu comentário. E para você, já inscrito aqui no canal, meu muito obrigado por todo o seu apoio. E agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Continuando de onde paramos anteriormente com Kameda, aumentando sua oferta, a qual, ao ser superada pelo protagonista, não tem outra opção a não ser aumentar a quantia. Portanto, agora oferece 3,5 bilhões, mas Lin Xing não fica atrás, pois ao ser superado também, aumenta a quantia, mas com a diferença de que tem um sorriso no rosto, oferecendo 4 bilhões pela pintura. As pessoas, diante disso, argumentavam que essa pintura valia apenas 200 milhões e agora o preço aumentou 20 vezes, enquanto outros diziam que isso é simplesmente desperdiçar dinheiro. Kameda, observando a situação, levanta seu número para ofertar, mas antes de fazê-lo, seus subordinados o detêm, pois não querem que ele gaste mais dinheiro do que o necessário. No entanto, quando parecia que Kameda iria dar uma cifra, ele simplesmente ri, abaixa seu número e, olhando para o prota com uma expressão malévola, diz que não continuará e que a pintura de 4 bilhões pertence a ele. As pessoas, ao presenciar o que Kameda fez, ficam impressionadas, pois resulta que o presidente Kameda fingiu deliberadamente estar irritado apenas para que o protagonista gastasse mais dinheiro. E como supostamente os fundos de Lin Xin não podem ser ilimitados, enquanto continuar aumentando os preços dessa maneira, não poderá sustentar isso por muito tempo. No entanto, embora seja fácil pensar em formas de frear o protagonista, a pessoa que aumenta o preço também deve ter uma forte qualidade psicológica e recursos financeiros que possam suportar o risco. Lin Xin, diante disso, com um sorriso, diz a Kameda que está bem, já que se ele quer jogar assim, então jogarão dessa maneira. Dito isso, como ninguém mais pensa em oferecer, o protagonista, que gastou 4 bilhões pela pintura de 10 milhas de montanhas e rio, agora a possui, enquanto as pessoas o felicitavam. Kameda, o mesmo que estava confiante de vencer o protagonista, lhe diz que peça um dinheiro emprestado a Sanryu Soji e Futu Soji, se necessário usando seus bens imóveis como garantia, dizendo para pedir emprestado 10 bilhões. Seu subordinado, ao ouvir tal quantia, pergunta por quê, ao que ele responde dizendo que os fundos restantes da venda dos outros artefatos não foram suficientes para financiar seus planos posteriores e que um homem de alto perfil como o protagonista não se deterá diante de nada, já que, como anunciou no início, ele coletará todos os artefatos da China daquele lugar. Portanto, o último vaso de Guan Yin é o ponto-chave, pois quando ele conseguir a peça de Guan Yin, um perfeccionista como o protagonista não tolerará tais erros, e a personalidade na qual ele gastou tanto dinheiro para construir não colapsará. Portanto, ele não poderá suportar o fracasso no final e fará isso a todo custo, pois quando conseguir a última peça de Guan Yin, terá a influência para controlar o protagonista. O subordinado, ao ouvir seu plano, fica surpreso, pois literalmente, quanto mais Lin Xin investir antecipadamente, menos provável será que ele desista dos últimos artefatos chineses, já que sua reputação e posição estão em jogo. Palavras que Kameda afirma, pois se estima que atrás do protagonista está o grupo patriótico rico da China, explicando assim por que o protagonista é tão rico. Kameda, confiante, diz que essa batalha só pode ser ganha, não perdida. A senhorita Sato, ao ouvir tudo isso sobre o protagonista, acaba corando, pois resulta que o protagonista representa a China e nunca imaginou isso, já que Lin Xin, na superfície, parece muito despreocupado, mas na realidade é um representante da China, o que faz com que, ao pensar dessa maneira, sua favorabilidade aumente mais 5%. No entanto, ela repentinamente nega essa ideia e diz que não importa quem seja o protagonista, pois enquanto for inimigo do mestre, será seu inimigo, o que faz com que sua favorabilidade diminua a menos 2%. E, como ela estava pensando coisas positivas e negativas sobre o protagonista, sua favorabilidade subia e descia, o que faz com que o protagonista diga, lá vamos nós de novo. Perguntando-se então, em que diabos está pensando essa garota? Dito isto, apresentam a relíquia cultural do leilão, que é uma cabeça de Buda da dinastia Song da China, com uma oferta inicial de 100 milhões. O protagonista,
como o artefato é da China, não perde tempo para levantar seu número e oferecer 500 milhões, o que empolga os presentes, pois dizem que isso começou de novo. Enquanto isso, Kameda oferecia 1 bilhão. O protagonista, que não desiste, ao ver o aumento da oferta, também aumenta a sua para 1,5 bilhões. No entanto, Kameda, com um sorriso no rosto, diz que desiste. Estes, que ao ver que supostamente Kameda está sendo habilidoso, diz que ele foi muito prudente ao definir o preço de reserva e retirar o lote. Enquanto isso, outro dizia que se o protagonista continuar seguindo, cairá, pois como acabaram de ver, Lin Xin, sob a maliciosa oferta de todo o povo, voltou a comprar uma série de relíquias chinesas, e a quantidade de dinheiro consumida alcançou a assustadora cifra de 6,8 bilhões, enquanto Kameda havia comprado muitas relíquias não chinesas, e com os fundos emprestados, ainda tem em suas mãos 12,8 bilhões. Vários segundos depois, informam que o último artefato é um guanyin esmaltado da dinastia Yuan, com uma oferta inicial de 400 milhões. Kameda, ao ver o último artefato, se emociona bastante, pois era isso que ele esperava para humilhar o protagonista. Como é o último artefato chinês da casa, ele diz que aqui é onde Lin Xin se arrependerá. Dito isto, a apresentadora anuncia que o leilão do guanyin da dinastia Yuan da China começou oficialmente, e o preço inicial é de 400 milhões, pedindo que levantem seus números. O protagonista, imediatamente, oferece 1 bilhão, enquanto dizia que após comprar esse último, dará por encerrado e irá embora. Referindo-se a Kameda, ele diz que se apresse. No entanto, acho que isso nem precisa ser dito, pois o próprio, empolgado enquanto oferecia a quantia de 1,5 bilhões, dizia ao protagonista que a diversão acabou de começar. Isso empolga as pessoas presentes, pois o presidente Kameda finalmente tomou medidas. Enquanto isso, a garota dizia que o impulso que se acumulou por tanto tempo é realmente extraordinário. E essa confrontação é tão impressionante que, à primeira vista, pode-se ver que a luta é entre um dragão e um tigre, dizendo assim que o garoto da China está em apuros. Mas isso é exatamente o contrário, pois o protagonista se sente relaxado e, enquanto olhava para Kameda, lhe diz que espera que ele sempre possa manter essa calma, já que é ele quem tem estado acovardado todo esse tempo e isso combina muito bem com seu nome. No entanto, se Kameda perder no último momento, Kameda terá medo de não conseguir manter a cabeça erguida no Japão a partir de agora. Dito isto, termina oferecendo 3 bilhões. Kameda, que por enquanto não cai nas provocações do protagonista, diz ao mesmo que continue provocando, pois ele já gastou 8,3 bilhões e é possível que lhe reste mais dinheiro do que ele. E, dito isto, termina aumentando sua oferta para 4 bilhões. O protagonista, que está mais calmo do que nunca, ao ouvir as palavras de Kameda, sorrindo, lhe diz que se é isso que ele pensa, então deve continuar, palavras que irritam Kameda. E, como o protagonista disse que continuaria aumentando a cifra, ele fez isso e ofereceu 5 bilhões, mas Kameda não ficou atrás e ofereceu 6 bilhões. No entanto, continuaram assim até o ponto de chegar a 16 bilhões, e bem, quem ofereceu os 16 bilhões foi Kameda. Isso está se tornando uma batalha incrível, pois são milhões após milhões, e, como podemos ver, chegaram aos bilhões. No entanto, Yu Yuan, ao ouvir a aterrorizante quantia, diz ao protagonista que esse dinheiro é demais. No entanto, enquanto a garota dizia isso, o protagonista simplesmente sorria. Mas quem não estava sorrindo era Kameda, ao ouvir que ele diz que seus fundos são apenas de 12,8 bilhões e isso já é demais, mas ele, sem recuar, diz ao seu subordinado que se trata de sua glória e isso são apenas alguns poucos bilhões. A apresentadora do leilão, ao ver que ninguém mais oferece, diz que 16 bilhões é uma novidade, perguntando se há mais alguém que se atreva a oferecer, o que preocupa bastante, pois vê que o protagonista não está oferecendo. Outro que estava realmente ocupado é seu subordinado, já que as propriedades e ações são o último que vale, portanto, com base nisso, pergunta a Kameda se ele realmente quer trocá-las por um artefato, pois vale mais do que o valor delas, e mesmo se comprar o artefato, irá à falência. Bem, a situação está se complicando, ele sabe disso muito bem, no entanto, irritado, comenta que há uma forma de isso não acontecer,
pois se puderem vencer o protagonista e os magnatas chineses por trás dele, encontrarão uma maneira de comprar o artefato. E então, quando isso acontecer, não só não terão que pagar um centavo, como também obterão mais benefícios na China, e todos os outros museus da China que já estão no programa poderão pagar as dívidas, dizendo assim que esse é seu verdadeiro plano, o que deixa todos surpresos. Enquanto isso, dizem que isso é tudo. No entanto, estragando o momento, a senhorita Saito Tobi pergunta a Kamedo o que acontece se o protagonista não quiser essa relíquia cultural, palavras que irritam bastante e ele pergunta se ela está questionando, dizendo que verá que o protagonista vai querer e se ajoelhar como um cachorro implorando para que lhe dê o artefato. O protagonista informa a apresentadora do leilão que desiste, dizendo que entreguem esse grande tesouro a Kameda, e ela felizmente, ao ver que ninguém mais oferta, anuncia que o artefato é vendido por 16 bilhões a Kameda. As pessoas celebram isso, pois é um recorde histórico no mundo do leilão e não será quebrado nos próximos anos. No entanto, ao ganhar, Kameda não sabe se se sente bem ou mal. Minutos depois, Kameda se aproxima do protagonista e, sentindo-se superior, pergunta se ele não havia dito que queria comprar todas as relíquias culturais chinesas, perguntando o que aconteceu, por que trouxe tão pouco dinheiro, dizendo que se não comprar o mais importante, que é o Guanyin, como pode explicar isso aos ricos da China? Levantando a voz, diz que seu patriotismo não vale nada. Em seguida, faz um sinal para sua subordinada trazer uma mini katana e, enquanto desembainha a katana, diz ao protagonista que, segundo o espírito samurai de sua pequena nação japonesa, para um fracassado como ele, terá que cometer seppuku. Bem, para quem não sabe, seppuku, vulgarmente conhecido no ocidente por harakiri ou harakiri, refere-se ao ritual de se manda de arrasta para cima japonês, reservado à classe guerreira, principalmente samurai, em que ocorre o vou jogar no vaso, por esventramento, que consiste em usar a katana no abdômen. E, como se pode imaginar, isso ocorria na antiguidade cultural japonesa quando uma pessoa cometia desonra. No entanto, Kameda, ao ver que o protagonista pegou a katana, diz que sua característica é viver uma existência ignóbil e certamente não se atreveria a aceitar um ato tão honroso. E como ele acredita que supostamente ganhou a batalha, confiantemente diz ao protagonista que pode dar-lhe uma oportunidade, e, mostrando o artefato, diz que pode pedir emprestado para arrecadar 19 bilhões, dizendo que se ele arrecadar essa quantia, venderá o Guanyin. Zombando dele, diz que fez seu trabalho e não precisa morrer de vergonha. Perguntando assim o que ele acha, no entanto, Kameda se esqueceu de que o importante não é ganhar a batalha, mas sim a guerra. Portanto, o protagonista diz que não fará nada do que ele disse, pois continuará olhando para ele como um bastardo, o que faz o Sr. Kauil se irritar com o protagonista e dizer que ele está tão incrivelmente arrogante, mesmo tendo perdido. Enquanto isso, Kameda dizia ao protagonista que continuasse fingindo, perguntando se ele está tentando humilhá-lo, palavras que fazem o protagonista se levantar da cadeira, ajustar sua gravata tranquilamente, olhando de cima para baixo, dizer a Kameda que ele é uma cadela má. Então, Kameda pergunta o que ele quer dizer com isso. O protagonista explica que, certamente, Kauil lhe disse que ele queria comprar todas as relíquias culturais chinesas, o que o próprio Kameda confirma, perguntando o que aconteceu, se agora ele tem medo e quer mudar de ideia. O protagonista, talvez inocente, se aproxima da relíquia e comenta a todos que deveriam pensar cuidadosamente no que ele disse naquele momento. Dando uma pista, menciona que os antigos chineses exportavam relíquias culturais. Defensivamente, Kameda grita ao protagonista que ele havia dito naquele momento que queria recuperar as relíquias culturais deixadas pela China, palavras que fazem Kameda perceber o erro que cometeu. Sem pensar duas vezes, ele acaba dando um tremendo tapa no Sr. Kauil, o que o deixa muito confuso, pois não entende por que Kameda fez isso. Kameda, com uma atitude preocupada, olhando para o protagonista, diz que ele só queria recuperar as relíquias culturais que o Japão roubou da China, e o Guanyin esmaltado é um produto exportado para o Japão desde a antiga China. Pergunta se isso não tem nenhum valor para ele, ao que o protagonista responde dizendo que não tenha valor, pois ainda tem valor como relíquia cultural básica. Enquanto tocava a relíquia, ele diz que o estilo de esmalte Van não é popular na China desde a dinastia Tang, e é por isso que foi feito dessa maneira, para exportação. Olhando de cima para baixo,
ele diz que, se Kameda tivesse a informação correta, não estaria em apuros, pois comprou uma relíquia que vale, no máximo, 400 milhões por 16 bilhões. Com base nisso, agora perdeu muito dinheiro. No entanto, tornou-se famoso em todo o mundo, mas é uma pena que seja famoso como um palhaço. Como gastou todo o seu dinheiro para comprar esse grande tesouro, teme que agora não possa administrá-lo, chamando-o de irmão tartaruga. Literalmente, o protagonista tinha tudo isso planejado, e a jogada de Kameda não deu certo, pois o protagonista literalmente virou a moeda contra ele. Kameda, diante de tal situação, não consegue evitar tremer, pois não sabe o que fazer. Literalmente, está atordoado, mas sabe de uma coisa, por culpa do Sr. Cao Yun, perdeu muito dinheiro. Portanto, sem piedade, manda 2 de seus homens arrastarem Cao Yun para fora. Sabendo o que vão fazer com ele, Cao Yun pede desculpas a Kameda. Mas isso já vem sendo muito tarde. Yu Yuan, embora esteja surpresa com as habilidades do protagonista, se aproxima dele para dizer que ficou muito assustada e realmente pensou que ele ia entregar aquele guan a Kameda, já que não percebeu que se tratava de uma relíquia cultural para exportação. O protagonista, inocentemente, pede desculpas à garota, mas diz que se alguém quer enganar seus inimigos, primeiro deve enganar seu próprio povo. Dito isso, todas as pessoas que estavam no museu acabam se aproximando do protagonista para se apresentarem a ele, pois literalmente queriam conhecê-lo. Um deles, enquanto observava a situação de Kameda, comenta que, depois de tantos leilões, alguém finalmente derrotou Kameda. Enquanto isso, outro, assim como o protagonista, zombava de Kameda, dizendo que há boas notícias, pois aquele leilão vai explodir, para então dar uma cotovelada em Kameda. Kameda, não aguentando a pressão das pessoas, quando cai no chão, parece que vai ter um infarto ou algo parecido. O protagonista, ao ver isso, passando ao seu lado, pergunta o que está acontecendo, dizendo que ele deve prestar atenção à sua saúde, e então sai do lugar. No entanto, essas palavras são a última gota d'água, pois Kameda, extremamente irritado, faz uma chamada para convocar todos os samurais e ninjas da família Kameda para agirem imediatamente. Ele pede que recuperem todas as relíquias culturais de Lin Xin e que não quer que o protagonista veja o sol do dia seguinte. Depois disso, passamos à embaixada da China no Japão, onde estavam o protagonista e Yu Yuan, além de mais 2 pessoas. O senhor sentado perto do protagonista diz que entende claramente, já que ele gastou muito dinheiro apenas para comprar as preciosas relíquias culturais que a China perdeu. Além disso, também ouviu falar dos métodos descabidos de Kameda e, portanto, farão tudo o que puderem para proteger sua segurança. O protagonista agradece ao senhor, mas diz que há algo que precisa fazer e, portanto, pede um carro emprestado. Essas palavras fazem o senhor perguntar ao protagonista se ele quer sair da embaixada. Yu Yuan, ao ouvir isso, aconselha o protagonista a não sair, pois é muito perigoso estar lá fora e teme que. No entanto, o protagonista não a deixa terminar e diz que promete que tudo estará bem. Mas, mesmo com essa promessa, Yu Yuan não consegue evitar se preocupar, e ao olhá-la, percebemos que ela está realmente preocupada, pois, num descuido, quase deixa escapar algumas lágrimas. Momentos depois, o protagonista está no estacionamento subterrâneo, dirigindo-se ao carro que lhe emprestaram. Ele se perguntava como poderia se esconder, já que Kameda até se sentou sobre sua cabeça, e, portanto, se não se livrar dele dessa vez, sua viagem será em vão. No entanto, enquanto pensava nisso, percebe um ataque, mas graças às suas habilidades, ele consegue desviar rapidamente. O ataque foi feito pela senhorita Saito Tobi, que, a olho nu, está claramente decidida a eliminar o protagonista. No entanto, ao perceber quem o atacou, o protagonista diz que ela chegou rápido, perguntando por que não está usando o colar que ele comprou para ela. Ao ouvir isso, ela fica corada e, olhando para baixo, pergunta ao protagonista por que deveria usá-lo, ao que ele responde dizendo que acha que combina bem com a cor dos olhos dela. No entanto, a garota, já ficando séria, diz ao protagonista que não sabe por que ele quer dar a ela uma magatama e, por acaso, se isso é para suborná-la. Ela quer dizer que é inútil, já que seus ninjas Saito apenas realizarão estritamente as tarefas dos seus empregadores. Mas o protagonista, mostrando um sorriso,
comenta que se trata de uma relação de trabalho, então é fácil de resolver, como não há nada de errado em tentar, diz a garota que conceda isso a todos os ninjas da família Saito, dizendo que dobrará o que Kameda pode oferecer. Essas palavras ofendem um pouco a garota, pois o protagonista está literalmente insultando a família Saito. Ela pergunta se ele acha que eles rompem contratos casualmente e se voltam contra seus empregadores. O protagonista, tranquilamente, diz que se o empregador falhar, o contrato será cancelado automaticamente, perguntando à garota se isso está correto. No entanto, ela não responde ao protagonista e rapidamente se lança contra ele, conseguindo colocar sua arma em seu pescoço com um movimento rápido. Mas o protagonista foi mais rápido, conseguindo desviar, o que surpreende a garota, pois o protagonista não parece saber artes marciais, mas sempre consegue esquivar de seus ataques. Sem outra opção, ela diz que vai resolver isso, lançando uma bomba de fumaça para confundir o protagonista, o que parece funcionar, pois ele, vendo tanta fumaça, não sabe onde ela está. A garota, aproveitando a oportunidade, rapidamente se posiciona no pescoço do protagonista, cruzando as pernas no processo, e tenta eliminá-lo. Mas o protagonista, com sua astúcia, consegue deter o ataque. A garota, vendo como ele parou seu ataque, pergunta a si mesma por que ele é tão forte, já que, geralmente, nessa posição é mais difícil exercer força para a pessoa atacante. No entanto, com as pernas ao redor do pescoço, é só uma questão de um movimento para cortar sua cabeça. Mas o protagonista também sabe disso muito bem, com isso em mente, usa sua astúcia para morder a garota na perna, fazendo com que ela o solte, o que acaba funcionando. Saito, vendo que o protagonista usou truques tão sujos, chama-o de bastardo e diz que está surpresa por ele usar meios tão desprezíveis. O protagonista comenta que, como ela é uma assassina profissional e ele apenas uma pessoa comum, teve que usar isso, já que, sempre que puder ganhar, morder suas partes também é uma boa técnica de boxe. Colocando-se em posição para atacar, ele diz à garota que agora é a vez dela. Então, ele se aproxima com uma velocidade impressionante, tão rápida que a garota quase não teve tempo de reagir. Quando ela tenta, o protagonista agarra seus braços, e quando ela tenta dar-lhe uma joelhada, ele também detém isso, perguntando se ela quer atacar suas partes baixas. Como a garota tentou atacar um ponto fraco do protagonista, ele, sem outra escolha, acaba dando uma tremenda cabeçada nela, que foi tão forte que a deixou inconsciente. O protagonista, enquanto observava a garota inconsciente, diz que finalmente conseguiu. No entanto, embora agora possua atributos de nível 3, mal conseguiu vencer um ninja. Pensando mais profundamente, percebe que seria impossível lidar com tantos samurais e ninjas, então precisa pensar em uma maneira de lidar com eles. Momentos depois, Lin Xin, enquanto examinava a garota, encontra o soro da verdade, mas o lugar onde encontrou o soro foi nos melões dela. Aproveitando que encontrou, diz que agora a garota confessará tudo, o que o deixa muito feliz, já que poderá perguntar muitas coisas a ela sem que ela minta. Momentos depois, a garota acorda e, ao abrir os olhos, percebe a situação comprometida em que se encontra, sem mencionar que o protagonista informa que lhe deu o soro da verdade e que é hora de uma tortura. A garota admite que falhou. No entanto, ela diz ao protagonista que, embora ele tenha dado a ela o soro da verdade, não conseguirá o que quer, pois ela é uma profissional treinada. O protagonista aceita isso sem nenhum problema, concordando que a garota não lhe dará nenhuma informação. Então, ele a solta, deixando-a confusa, pois não entende por que ele fez isso. Para esclarecer suas dúvidas, ele diz que, já que ela não quer dizer nada, não há razão para mantê-la presa, além de informá-la que desarmou-a e ainda tem que lidar com Kameda. A garota, ainda confusa, pergunta ao protagonista se ele simplesmente a deixará ir sem perguntar nada. Ele responde que tem apenas uma pergunta para ela: como ele pode fazer para que ela pare de persegui-lo sem machucá-la? Ele pensa que, se ela morrer, ele não poderá ganhar dinheiro. Apesar de o protagonista ver dessa forma, a garota não concorda, e, ao ouvir isso, fica bastante corada. Ela se pergunta por que ele é tão bom com ela, já que até lhe deu uma magatama, questionando se poderia ser algo mais. Embora não complete a frase, por pensar dessa maneira, a favorabilidade dela por ele aumenta em 10%. No entanto, ao ver o protagonista entrar em seu carro,
ela pergunta se ele vai enfrentar Kameda sozinho. Ele confirma e diz que, se não conseguir nada dela, perguntará ao próximo assassino. Palavras que preocupam bastante a garota, que então informa ao protagonista que a vila oceânica de Kameda está localizada no 21 em Shome, acrescentando que, mesmo que enviem muitos assassinos para procurá-lo, ainda há 8 samurais armados e 6 ninjas na vila. Lin Xin não parece preocupado, já que, ao ouvir as informações detalhadas, simplesmente agradece. Mas a garota, em vez de aceitar as graças, se irrita e diz que apenas contou para que ele soubesse que morrerá se for sozinho, pois Kameda é muito cruel, seja com seu alvo ou com seus próprios subordinados. Diante dessa pessoa, a garota realmente quer escapar, mas as regras da família Saito são muito rígidas. O protagonista, ao ouvir isso, a segura pelo ombro e diz para não se preocupar, pois ele agora terá uma boa conversa com Kameda e acredita que ele aceitará qualquer pedido que fizer. Antes de ir, ele diz à garota que primeiro ela deve encontrar um lugar para se esconder. Lin Xin então parte, deixando a garota cativada, que se pergunta por que tudo que Lin Xin faz supera suas expectativas, dizendo que nunca viu ninguém como ele. Assim, a favorabilidade dela por ele aumenta em mais 20%. No entanto, a tranquilidade não dura muito, pois esses pensamentos são interrompidos ao perceber várias sombras passando rapidamente. As sombras eram ninjas que informavam alguém que o objetivo escapou e estava se dirigindo à porta leste da embaixada, pedindo para enviar alguém para segui-lo. Mas isso não é tudo. Também informam que Iris Saito falhou em sua missão e há suspeitas de que ela foi revelada. Isso faz com que a pessoa com quem o ninja estava conversando diga a ele para trazê-la de volta, o que deixa a garota com uma expressão de surpresa ao ouvir isso. Com a chegada da noite, vamos para a mansão de Kameda, que, à primeira vista, parece bem cuidada e protegida. Kameda, que estava falando pelo rádio, pergunta se o perderam, e seus homens confirmam, dizendo que pensaram que ele viria para sua mansão. Assim, prepararam uma emboscada ao longo do caminho, mas ele foi em outra direção. Quando encontraram seu carro, ele já não estava mais nele, o que enfurece Kameda, que acha tudo isso uma tolice. Ele ordena que seus ninjas da embaixada sejam mobilizados para encontrá-lo. Em seguida, ele se dirige e olha para a senhorita Saito, que estava amarrada com vários dispositivos presos ao seu corpo, aparentemente para eletrocutá-la. No entanto, Kameda, que estava irritado, se aproxima dela para perguntar onde Lin Xin foi. A garota não sabe e informa a Kameda que o protagonista pegou suas armas e não revelou nenhum plano. Kameda não acredita em nada do que a garota diz, enquanto a pergunta se acha que ele a deixará ir sem dor, também aciona um interruptor que pode causar grande dano a ela. A garota sente a eletricidade percorrendo seu corpo, o que não é nada bom para ela, mas é conveniente para Kameda. Com uma expressão malévola, ele se aproxima para dizer que tem vários métodos de interrogatório mais eficazes, mas não planeja usá-los nela, apenas para garantir que seu corpo perfeito não tenha cicatrizes, para que possa vendê-la a um bom preço. No entanto, após dizer isso, Kameda fica alarmado ao ser informado de um ataque surpresa. Mas é apenas uma pessoa, e ele não sabe como ela se infiltrou. Além disso, diz que já eliminou vários deles com ferramentas ninja, o que preocupa Kameda, que afirma que deve ser o protagonista. Ele então ordena que acendam todos os refletores e deixem a equipe ninja ir. No pátio de fora, observamos uma pessoa causando problemas, eliminando qualquer um que encontre. No entanto, essa pessoa acaba sendo encontrada, e os ninjas são enviados para persegui-la. Eles atacam sem perder tempo, mas seus ataques não são precisos. O homem, que é nosso protagonista, esquiva-se de todos os ataques, e sem pensar duas vezes, pula de uma montanha para cair na água. Os ninjas fazem o mesmo. Um dos homens de Kameda informa que o protagonista pulou no mar, mas seus ninjas o seguiram, o que faz com que Kameda ria e diga que o protagonista acha que pular no mar vai salvá-lo. No entanto, isso não é verdade, pois os 6 ninjas são todos elites da família Saito, e suas habilidades de assassinato subaquático também são de primeiro nível. Com total confiança, Kameda afirma que o protagonista está morto. Voltando ao protagonista, vemos como os ninjas o perseguiam, e um deles se lança para atacá-lo. Mas o protagonista foi muito rápido, desaparecendo e aparecendo atrás do ninja, eliminando-o imediatamente.
Os outros ninjas, ao ver o protagonista nadando, comentam que ele é um nadador rápido e pedem para que não se dispersem e se organizem. E ao estar informados, um deles comenta que o protagonista é rápido, perguntando-se se aquela é a velocidade máxima que um humano pode ter. Lin Xin, enquanto cercava com sua velocidade, pensa consigo mesmo que é verdade que não pode vencê-los em terra, mas na água eles não podem usar suas armas ocultas e não são rápidos o suficiente para ele. Além disso, ele pode prender a respiração por 10 minutos, um tempo que é certamente suficiente para tirar a vida deles. No entanto, muda de atitude e decide que deve fazer isso mais rápido, já que a água no pequeno país Japão não é tão limpa e ele não sabe se vai sofrer alguma mutação depois de ficar submerso por tanto tempo. Enquanto o protagonista passava rapidamente ao lado deles, um dos ninjas dizia que não aguentava mais e, portanto, nadava para subir à superfície. No entanto, o protagonista não o deixa chegar, terminando por eliminá-lo no meio do caminho. Na verdade, não era apenas esse ninja que estava no seu limite, mas todos os outros também estavam. Todos queriam subir para respirar, e enquanto subiam, comentavam que o protagonista não era humano, pois havia nadado a uma grande velocidade por 3 minutos, perguntando-se por que ele não precisava respirar de forma alguma. Isso enquanto observávamos Lin Xin perseguindo a grande velocidade. Passando para Kameda, ele, ao ouvir que o som dos disparos desapareceu, com grande alegria diz que o protagonista foi um idiota por tentar lidar com ele sozinho e lamenta não poder ver a expressão desesperada dele antes de morrer. Até mesmo a garota pensava que o protagonista estava morto, pensamentos que são interrompidos por Kameda, que, tirando um frasco estranho, diz que já há um problema resolvido e agora é a vez dela. Ele então abre a boca da garota para obrigá-la a beber o líquido estranho. Ao ver que a garota engoliu todo o líquido, Kameda, com um olhar satisfeito, diz que, depois de se divertir o suficiente com ela, a venderá a Taigo e que, em relação à família Saito, enquanto ela disser que falhou na missão e foi morta por Lin Xin, não haverá problema, pois não se importam com um consumível como ela. A garota, diante dessa situação, diz que quando o protagonista falou isso, realmente acreditou que ele mudaria seu destino. E como agora acredita que o protagonista morreu, ela implora a Deus que, se houver um milagre, que por favor aconteça com ela. Kameda, ao ouvir isso, se aproxima dela para dizer que não há nenhum Deus neste mundo, mas ele pode enviá-la ao céu. No entanto, quem quase vai para o céu é Kameda, esse safado, ao ouvir alguém dizendo que poderia pisoteá-lo até o inferno, palavras que aterrorizam Kameda, pois ele reconhece a voz. Sim, essa voz é do nosso protagonista, que estava ileso, o que alegra a garota, pois o protagonista ainda está vivo. Isso enquanto a favorabilidade da garota aumentava em mais 50%. O protagonista, ao ver a garota assim, pede desculpas por ter chegado tarde, já que os ninjas eram realmente muito irritantes. Kameda, assustado, tenta se comunicar com seus homens, mas isso não será possível, pois o protagonista não o deixa e acaba ferindo-o com uma ferramenta ninja. Em seguida, dá-lhe um tremendo chute no estômago, além de informar que seus samurais continuam estúpidos, vigiando os ninjas na água a partir da margem, e, portanto, ele deveria simplesmente ficar em silêncio e não incomodar os outros. Kameda, que estava tremendo de dor, diz que é impossível, já que, obviamente, o protagonista deveria estar morto, mas não é assim. O protagonista então sugere que talvez isso seja porque ele tem habilidades melhores para nadar. Após isso, ele solta a garota e, enquanto lhe devolve a alma, pergunta se ela quer lidar com ele sozinha. Isso faz com que Kameda implore pela sua vida e peça à garota que o perdoe. No entanto, isso não será possível, pois a garota pega o mesmo frasco que Kameda usou para ela e faz com que agora seja Kameda quem o tome, mas não apenas algumas gotas, e sim o frasco inteiro. Depois de entregá-lo, ela diz ao protagonista que matá-lo com uma faca seria muito barato, informando que toda aquela garrafa é suficiente para que ele morra miseravelmente. Após isso, tanto o protagonista quanto a garota deixam o local. No entanto, durante o caminho, a garota comenta que o medicamento é muito assustador e o protagonista, vendo a verdade dessa forma, pergunta o que está acontecendo com ela. A garota responde que Kameda forçou-a a beber isso e, lançando-se sobre ele, pede desculpas, mas não pode mais suportar, colocando-se assim em cima do protagonista.
Ele então pergunta à garota por que não descem à terra e procuram um lugar seguro, ao que ela responde que ele deveria assumir o volante e ela cuidará disso. Depois disso, podemos imaginar o que acontece, e sim, o protagonista deu a ela o que não se pode falar, e durante isso, a favorabilidade dela aumentou em mais 10%. Após essa agradável noite, o protagonista pensa que não esperava experimentar algo diferente. A garota, que estava dormindo, ao despertar, diz que Kamedo está morto e que seu contrato de trabalho falhou, e portanto quer voltar para a casa do Saito para aceitar o castigo. No entanto, o protagonista não aceita isso e lhe diz para desistir de ser ninja, já que ela passou por um inferno e mesmo assim quer voltar, além de ser uma garota tão jovem. Ele pergunta por que ela não vive uma vida normal. A senhorita Saito, diante disso, diz que seria bom fazer isso, mas não sabe o que mais fazer, já que os ninjas que contrata são todos órfãos adotados pela família Saito desde pequenos e o treinamento desde a infância lhe diz que o caminho do ninja é o único. No entanto, o protagonista não concorda com isso e, tirando um cartão VIP, entrega-o à garota, dizendo que se ela não sabe o que quer fazer, deve procurar. Ele diz que o cartão tem milhões de ienes e que ela pode levar o tempo que precisar para encontrar o que quer fazer e o que quer ser. A partir de agora, ela deve viver apenas para si mesma. Essas palavras tocam o coração da garota, que com lágrimas nos olhos agradece ao protagonista. Enquanto isso, a favorabilidade dela aumentava em mais 45%, e o sistema informa que o protagonista alcançou 90% de favorabilidade, portanto, completou a primeira etapa do contra-ataque. Além disso, informa que ele gastou 1.500 milhões de ouro no contra-ataque em Iris Saito e receberá de volta 10%, ou seja, 150 milhões de ienes, que foram transferidos para sua conta pessoal. Mas não acaba por aí, pois também é dito que a recompensa é que todos os atributos aumentarão em mais um, e atualmente todos os atributos do protagonista são de nível 4. Mas essa não foi a única recompensa, já que além disso, deram-lhe escolha de 3 habilidades adicionais dentro do limite de tempo. Essas habilidades são: habilidade de nível A em domínio do piano, habilidade de nível D em domínio do agitador de flores e habilidade de nível D em domínio do cubo de ar. No entanto, Lin Xin não escolhe nenhuma, e não é porque ele não queira, mas porque não estava prestando atenção ao sistema e estava mais focado na garota. Depois disso, na cidade, informam que o presidente Kameda morreu ontem em sua vila, e segundo pessoas familiarizadas com o caso, a cena era tão horrível que até mesmo as descrições textuais teriam que ser codificadas. Muitos dos seus guarda-costas também morreram, e inicialmente se determinou que foram assassinatos por ninjas, suspeitando-se que fossem obra de um grupo rival. Passando para o aeroporto, podemos observar como várias pessoas estavam organizando algumas coisas, e essas coisas pertenciam ao nosso protagonista, que estava agora conversando com o senhor que lhe emprestou o carro. O senhor dizia ao protagonista que, felizmente, Kameda estava morto, o que significa que ele também pode retornar para casa são e salvo, agradecendo novamente por sua contribuição à China. O protagonista também mostra sua gratidão e agradece à embaixada por protegê-lo. Sobre Kameda, ele pode ser considerado como um mal que está sendo punido. Dito isso, enquanto a garota e o protagonista estavam voltando, ele diz a ela que o problema foi resolvido de forma satisfatória, mas foi uma pena que a visita tenha sido para o pequeno país japonês, pois ele não pôde se divertir, mergulhando nas águas termais ou algo assim. A garota, ao ouvir isso, diz que ele deveria voltar na próxima vez como parte de um intercâmbio cultural de relíquias. No entanto, quando o protagonista está saindo, alguém ao longe está observando, e essa pessoa é a senhorita Saito Tobi, que se dizia a si mesma que, após resolver alguns assuntos pessoais, iria à China procurá-lo, pois parece ter encontrado o objetivo de sua vida. Horas depois, o protagonista já havia chegado ao seu país, e enquanto a garota de cabelo azul dirigia-se às caixas dos artefatos, o protagonista percebe algo, que é o que o sistema lhe havia informado anteriormente, que ele tinha 1 hora e 16 minutos para escolher uma das 3 habilidades. Lin Xin, ao perceber isso, esfrega a cabeça e diz que quase se esqueceu de algo tão importante, já que naquele momento estava concentrado em consolar Iris Saito. Mas, ficando sério, ele se pergunta o que são essas outras 2 habilidades. Decidindo, ele opta pelo piano,
e o sistema confirma que a habilidade de nível A em domínio do piano foi selecionada, fornecendo todas as informações de nível A que o protagonista precisa. Diante disso, ele diz que é incrível, pois lhe vieram à mente muitos conhecimentos sobre piano. Após adquirir tudo isso, o protagonista é chamado por uma voz conhecida, que vem de Lu Yagi, que lhe informa que está ali para buscá-lo. O protagonista, um pouco surpreso com a chegada dela, diz que não é de se surpreender que ela tenha perguntado antes sobre quando seria seu voo de volta para a China, dizendo que ela é muito atenciosa. No entanto, ao contrário do protagonista, a garota não diz muito e apenas menciona que sentiu a falta dele. Depois, dá um beijo na bochecha e diz que primeiro o levará para jantar e, em seguida, irão ver a casa, pois escolheu um apartamento de 90 metros quadrados que vale cerca de 10 bilhões de ienes. Isso, pessoalmente, acho um pouco caro, mas não para o protagonista, que reclama, dizendo à garota que como é possível que apenas 1.500 milhões sejam suficientes, já que, se for dar algo, deve ser o mais caro. Enquanto pensa isso, se pergunta se a garota pode gastar muito dinheiro para comprar uma casa de novo e, com a favorabilidade de Lu Yagi agora em 95%, ele fica curioso sobre o que acontecerá quando chegar a 100%. Dito isso, ele diz a Lu Yagi que eles precisam ir, e ela, ao ouvir isso, informa que o D que pediu chegou. No entanto, Lin Xin estava esquecendo da garota de cabelo azul e, portanto, ela o para bruscamente para perguntar para onde ele estava indo. Ele, um pouco nervoso, responde que estava indo com um amigo, mas ao ver que a garota não estava lá, se pergunta para onde Lu Yagi foi. Ao ouvir isso, a garota diz que se o amigo os pegou, devem ser muito bons amigos. Ela então, assim como Lu Yagi, dá um beijo na bochecha do protagonista e agradece pelo trabalho árduo no Japão, pois ele assumiu um grande risco. Um pouco envergonhada, ela diz ao protagonista que ele deveria deixar a movimentação das relíquias culturais para ela. Enquanto a garota diz isso, o protagonista felizmente se pergunta se isso conta como um beijo indireto. Enquanto Lu Yagi o convida a entrar no carro, o protagonista continua se perguntando se ele está zombando da morte. Horas depois, o protagonista e a garota chegam ao local onde comprariam a casa, mas a garota fica surpresa ao ver que é a área da Vila Dragão. O protagonista confirma isso à garota e diz que apenas perguntou a um amigo e ele recomendou esse lugar, que segundo ele, é uma boa opção. Aqui, vemos o amigo dizendo ao protagonista que o dinheiro sempre quer comprar a vila mais cara, então ele os convidou para esse lugar, já que a Vila Dragão número 1 é a mais adequada para o Sr. Qian. Mesmo assim, a garota continua surpresa, pois ouviu que a vila mais barata desse lugar custa 100 milhões. Nesse momento, uma secretária se aproxima do protagonista para dar as boas-vindas e perguntar como pode ajudá-lo. Sem rodeios, o protagonista informa a garota que quer ver a número 1, que é a Vila Dragão. Isso faz com que a secretária, pelo aspecto do protagonista, pense que eles são apenas triamers que vêm ver as casas e gravar vídeos, o que é irritante para ela, então a deixará para outro colega. Ela diz ao protagonista que vai arranjar um vendedor para ele e que, por enquanto, pode olhar a introdução ao design da Vila Dragão. No entanto, enquanto a secretária vai embora, Lu Yagi fica surpresa ao ver que a Vila Dragão número 1 custa 300 milhões e pergunta ao protagonista se não é muito caro. Ele responde que é sua primeira casa e não quer ser descuidado, pois quer dar o melhor, palavras que fazem a favorabilidade de Lu Yagi aumentar mais 3%. Em seguida, é informado que o total é de 98%, o que deixa o protagonista emocionado, pois está quase alcançando 100% e feliz com a conquista. Ele se diz que é bom demais, pois está ganhando dinheiro novamente e seu nível de favorabilidade aumentou. No entanto, essas duas pessoas chegam ao local, planejando comprar a Vila Dragão número 1, a mesma que o protagonista deseja adquirir. O gordito, ao se aproximar do protagonista, pergunta se ele também está ali para comprar uma vila. O protagonista confirma, mas antes que possa dizer mais alguma coisa, Lu Yagi se aproxima e lhe diz que ele deveria conferir o balcão e a piscina, e embora seja caro, é realmente lindo. O gordito, percebendo que o protagonista também quer comprar o mesmo que ele, comenta que é uma coincidência, pois a Vila Dragão número 1 também é de seu interesse. O protagonista responde ao gordito, que já estava se tornando incômodo, que sim, ele está ali pela Vila Dragão.
Enquanto isso, Lu explica ao gordito e à garota que lamenta por eles, mas decidiu comprar a Vila Dragão e, portanto, eles podem ir direto para número 2 ou para número 3. No entanto, o gordito parecia determinado e, enquanto olha para o protagonista, diz que ele é tão jovem que não percebeu que já era um multimilionário. E se esse for o caso, é claro que eles têm que ser gentis com ele, embora saibamos que ele está dizendo isso de forma sarcástica. Para não ouvir mais bobagens, o protagonista pergunta ao garoto que está ali onde fica o banheiro. Enquanto está lá, Lin Xin decide lavar o rosto, mas enquanto faz, o gordito aparece para dizer que a situação é difícil. Como o protagonista não entende a que o gordito se refere, fica um pouco confuso. O gordito, vendo isso, comenta que a garota que o protagonista trouxe está muito atraente e não acredita que ele possa lidar com ela, o que faz com que o protagonista pergunte o que ele quer dizer com isso. O gordito responde que isso significa que ele está se comportando como um menino rico facilmente se preocupa com como ele vai lidar com a situação, e ao se referir ao protagonista, diz para ele olhar bem, pois interpretou o papel de menino rico perfeitamente. O que acabamos de ouvir é que o gordito não é realmente um menino rico, apenas estava fingindo ser um, e além disso, o protagonista se surpreende porque o gordito acha que ele também está fingindo ser um menino rico, embora saibamos que o protagonista já é multimilionário. O gordito, pensando que o protagonista está fingindo, se aproxima dele e diz que tem uma conexão com ele e lhe mostrará algumas habilidades gratuitamente, convidando-o a ver as chaves de seus Porsches e Lamborghinis, o que surpreende Lin Xin, pois não esperava que ele tivesse chaves de carros de luxo. Mas o protagonista está certo, pois o gordito diz que essas chaves são apenas isqueiros. Além disso, o gordito revela que a garota que o acompanhava se chama Nini e estava apenas interessada nas chaves do Lamborghini, conseguindo-as facilmente. Colocando a mão no ombro do protagonista, ele diz que não pode enganar ninguém com seu traje, pois um menino rico deve usar um traje apropriado, e à primeira vista, é evidente que o protagonista é um novato. Então, começa a explicar várias coisas ao protagonista, o que, sinceramente, não vou mencionar. Enquanto isso, a garota, ao ver a reação de Lu, interrompe para dizer que sua bolsa Hermes é uma boa imitação, mas Lu e a corrige, dizendo que não é uma imitação, pois a comprou na loja Hermes. Ao ver a resposta da garota, a menina diz que não se engane, pois ela não é sua inimiga. Já que seus objetivos são os mesmos, e é que ele é apenas jovem demais e não sabe como avaliar as pessoas, o que deixa Lu e a um pouco confusa. Ela pergunta sobre qual objetivo está falando, e a garota responde que está fingindo ser uma pessoa de alta sociedade para atrair os ricos. Mostrando sua bolsa, diz que essa é uma boa estratégia para pegar esse tipo de rico e revela que o Sr. Jin comprou essa bolsa Chanel autêntica por 120 mil ienes. Lu Yajin então diz que, pelo que viu, lamenta informar que o namorado rico de segunda geração é falso e que a roupa não é boa o suficiente. Ela não entende como cometeu o erro de seguir esse rapaz, mas a garota responde que está tudo bem, pois ajudará a expor suas verdadeiras cores mais tarde e poderá se separar do protagonista. No entanto, Lu Yaji agradece pela preocupação, mas diz que acredita que o protagonista é uma pessoa muito boa. A senhorita Nini, ainda pensando que o protagonista está fingindo, diz que ela é muito esperta. Mais tarde, ela arrastará um grupo de celebridades para Yanji, onde poderá comprar bolsas de marca, se juntar a um grupo para tomar chá da tarde e tirar fotos. Enquanto isso, Lu Yaji percebe que quanto mais vê a Vila Dragão número 1, mais gosta dela. Isso faz com que o protagonista, sem pensar duas vezes, diga ao garoto que o estava atendendo que deseja comprar a Vila Dragão número 1, pedindo que ele faça a formalidade, o que o rapaz aceita sem problemas. Mas o gordito, que ouviu tudo isso, comenta que está indo para resolver esse dilema e ajudar o protagonista, pensando em como o irmão mais velho o ajudará a sair dessa situação. Enquanto isso, a senhorita Nini, chamando Lu Yaji de irmãzinha, diz a si mesma que ajudará a expor a falsa segunda geração rica. No entanto, as coisas não saem como planejado, pois o protagonista, ao passar o cartão, imediatamente diz que o pagamento foi bem-sucedido e 300 milhões foram descontados de sua conta. Agora, a vila é do protagonista e o protagonista diz ao garoto que deve colocar o nome da dama, referindo-se a Lu Yaji, na propriedade. Isso emociona bastante Lu Yaji,
que pensa que uma vila de 300 milhões é sua casa, e a do protagonista. Tanto o gordito quanto a senhorita Nini, e até a secretária que não quis atender o protagonista, ficam boquiabertos, pois nunca imaginaram que o protagonista realmente era multimilionário. O garoto que atende o protagonista, amavelmente, diz para irem com ele, pois os levará à Vila Dragão número 1. Enquanto isso, o gordito e a senhorita Nini se revelam como os palhaços do momento. Logo depois, mostram a vila, que à primeira vista parece ser bastante grande e linda. Claro, como a vila agora é do protagonista, o garoto, enquanto entrega a chave, diz que, de agora em diante, ele é o proprietário da Vila Dragão número 1. No entanto, o segurança da vila, que estava dormindo, acorda ao perceber a presença do protagonista. Sem perguntar, ele o detém e informa que ninguém tem permissão para entrar na Vila Dragão número 1. No entanto, ao dizer isso, ele recebe uma tremenda patada do garoto que atendia o protagonista, que dizia que, felizmente, chegou a tempo e sabia que a trama acabaria assim. Isso deixa a garota e o protagonista um pouco confusos, mas, ao sair, o garoto afirma que não impedirá que o protagonista e a beleza desfrutem de sua nova casa, desejando-lhes uma vida feliz. Depois de ir embora, o protagonista e a garota entram na casa e veem muitos empregados esperando por eles, além de descobrirem que a casa tem tudo, área de bebidas, piscina e até um local para exercícios. Lin Xin, que estava no banheiro, comenta que o banheiro é tão grande que pode acomodar 10 pessoas e que também há uma sauna ao lado do banheiro. No entanto, Lu Yaji, distraída, acaba abrindo o interruptor do chuveiro acidentalmente. O problema não é apenas que ela o abriu, mas que a água estava caindo de cima, e assim ela fica completamente encharcada. Como todo o vestido da garota estava molhado, o protagonista pôde ver bastante coisa. Envergonhado, sugere à garota que talvez ela também pudesse tomar um banho quente, mas que não se esfregasse. Quando o protagonista pensa em sair para comprar um novo conjunto de roupas para ela, a garota o detém, dizendo que não vá, pois a casa é tão grande que ela tem um pouco de medo de ficar sozinha. Como o protagonista não é nem burro nem cego, ele entende a indireta. Momentos depois, vemos as roupas do protagonista no chão, e isso só pode significar uma coisa: o protagonista está dando um caso de amor a Lu Yaji. Durante isso, a garota diz ao protagonista que o ama muito, enquanto a favorabilidade dela aumenta 2%, o que é o suficiente para atingir 100%. O sistema, então, aparece para parabenizar o anfitrião pelo sucesso no contra-ataque e informa que ele alcançou o primeiro feito de 100%. Além disso, ele gastou 300 milhões em ouro de contra-ataque e recebeu um reembolso de 30 milhões. Sua recompensa é que todos os seus atributos aumentaram um nível, e Lin Xin agora pode escolher qualquer habilidade que não seja inferior ao nível B. Diante disso, o protagonista só pode dizer contra-ataque bem-sucedido e, emocionado, pensa consigo mesmo que agora Lu Yaji está decidida a nunca traí-lo, ou seja, mesmo sabendo que ele também conquistou outras garotas, Lu Yaji não ficará com ciúmes nem perderá sua favorabilidade. Como ele está ocupado, o sistema diz que o espera até ele ter tempo para escolher suas habilidades e que não é um sonho ter muitas namoradas. No entanto, seus pensamentos são interrompidos por Lu Yaji, que, com muito carinho, se joga sobre ele. No dia seguinte, passamos para o quarto das garotas, onde a ex-namorada do protagonista está acordando. Enquanto ela desperta, Lu Yi chega tremendo, e a ex-namorada, ao ver a garota, pergunta onde ela esteve na noite anterior. A garota não responde e diz que a ex-namorada deveria olhar por si mesma no círculo de amigos. Imediatamente, a ex-namorada do protagonista, ao ver em seu celular que Lu Yaji publicou uma história há 1 minuto mostrando que estava se divertindo com alguém, e esse alguém é nosso protagonista. Diante disso, a ex-namorada do nosso protagonista fica irritada e pergunta a Lu Yaji se o protagonista a usou. Cuja coisa deixa firme e diz que, nesse mundo, além de Lin Xin, quem mais poderia lhe agradar? E para que a ex-namorada de Lin Xin fique ainda mais irritada, comenta que o protagonista comprou a casa que ela acabou de ver e que agora esse lugar pertence tanto a ela quanto ao protagonista. No entanto, sua reação é completamente oposta ao que se esperava, pois ela pergunta como um lar pode ser assim, dizendo a Lu Yaji que ela não tem nenhuma base emocional e que Lin Xin provavelmente está apenas brincando por diversão. Mas se o protagonista está brincando ou não,
Lu Yagi aparentemente não se importa, já que simplesmente agradece pelo lembrete e diz que seu amor pelo protagonista atingiu um nível que ela não consegue compreender, a ponto de ela não ficar com ciúmes mesmo que apareça outra garota, porque Lin Xin sabe que sempre estará ao seu lado. Isso irrita bastante a ex-namorada do protagonista, que, ao ouvir isso, diz que ela está louca. E, bem, eu realmente quase opino o mesmo, mas enfim. Lu Yagi diz à loira que não precisavam falar mais, já que o protagonista a torturou até deixá-la em pedaços na noite anterior. A garota, muito confiante, diz à ex-namorada do protagonista que a apoia para que continue lutando para recuperar Lin Xin, caso possa fazê-lo. A ex-namorada do protagonista, diante de tudo isso, pensa que seu plano não foi perfeito da última vez, mas na próxima vez Lin Xin definitivamente sentirá, pois é completamente diferente das outras garotas. Vários dias depois, o protagonista, que estava dormindo, é acordado pelo som de várias mensagens em seu telefone, reclamando por ser muito cedo pela manhã. Mas ao dar uma olhada em seu telefone, vê que as garotas que conhece o parabenizavam pelo seu aniversário, além de que todas o estavam convidando para sair. Isso surpreende o protagonista, pois ele até havia se esquecido de seu próprio aniversário e fica contente por outro lado, já que nenhuma garota havia comemorado seu aniversário antes. No entanto, seria uma dor de cabeça lidar com todas elas, então ele escreve uma mensagem a todas agradecendo, pois está comovido, mas já havia combinado com seus colegas de dormitório para celebrar seu aniversário. Então ele fará isso na próxima vez. Enquanto joga seu telefone, pensa que seria uma piada ter que lidar com tantas garotas ao mesmo tempo e no mesmo dia, filmando que é extremamente problemático, já que não é um guru da gestão do tempo. No entanto, os pensamentos do protagonista são interrompidos por seus colegas de quarto, que lhe dizem que, como hoje é seu aniversário, naquela noite o convidarão para um bom jantar. O protagonista aceita, mas ao aceitar, vemos como eles se olham e sorriem, dando a impressão de que estão tramando algo. E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, aqui é o Anime Digest. Eu tô passando por uma situação que tá me deixando mais desolado do que um anime sem final feliz. Meu computador, o fiel escudeiro dos meus vídeos, deu o último suspiro e decidiu tirar férias permanentes. Infelizmente, isso significa que os vídeos quase prontos, e mais importante, o sustento dos meus gatos famintos estão ameaçados. Então, aqui vai meu apelo. Se você curte o canal e quer ajudar a salvar meus gatos de um futuro sem ração, considere fazer uma pequena contribuição. Vou divulgar a chave Pix aqui na descrição. Se você também tiver um computador sobrando que possa doar, ou se conhece alguém que tenha, moro na zona sul de São Paulo e ficaria eternamente grato. É só me enviar um e-mail e eu te passo o endereço. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Em breve, espero estar de volta com mais histórias que vocês adoram. E talvez menos drama de gato com fome. Valeu, galera! E até o próximo vídeo, com a ajuda de vocês.